amadas, bem-vindas a mais um vídeo no nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 4 coisas que a mulher cristã não deve fazer. Se você, como eu, deseja ser uma mulher que traz glória ao nome do Senhor, que realmente representa o Senhor nessa terra, que é cheia do Espírito Santo, eu vou falar para você sobre essas 4 coisas que, se porventura você anda fazendo, você vai começar hoje mesmo a não ter mais esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento. A primeira coisa que você, como mulher segundo o coração de Deus, não deve fazer é se preocupar com o futuro. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, verso 33 e 34 o seguinte: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Essas todas coisas que está falando aqui é o que vem nos versículos anteriores. Você pode ler o capítulo 6, a partir do verso 25, que você vai entender melhor. E o verso 34 diz: Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Eu estive refletindo sobre essa questão de preocupação com o futuro, porque parece ser algo comum entre nós mulheres. A maioria de nós mulheres guarda em algum cantinho no coração uma preocupação com o amanhã. É sobre o futuro dos filhos, é sobre o futuro financeiro, é sobre a saúde, como envelhecer, qualquer que seja o aspecto. Nós costumamos manter, eu diria aqui, uma caixinha de preocupação dentro do nosso coração. E hoje o Senhor nos chama, como mulheres cristãs, a não termos mais esse tipo de atitude. Se você tem o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, não tem por que você se preocupar com o seu futuro. Basta cada dia suas próprias dificuldades, seus próprios desafios, porque o amanhã pertence ao Senhor e o Senhor cuida de nós. Veja onde você chegou, veja você aqui, hoje. Quanta coisa o Senhor já proveu na sua vida e que você se preocupou antes e percebeu que não adiantou nada a sua preocupação. Às vezes nós nos preocupamos com coisas que nem sequer vão acontecer. Eu tinha o péssimo hábito de preparar o meu coração para as piores tragédias. Eu pensava em alguma situação e já pensava, não, vai acontecer isso, isso e isso. E eu quero preparar o meu coração para quando essa situação acontecer, eu estar preparada. E pela graça e pela misericórdia de Deus, essas situações nunca aconteceram. E Deus estava falando comigo, para com isso de ficar pensando essas coisas, porque essa não é a mente que eu te dei, esse não é o desejo do meu coração para a sua vida. Então, minha amada, a partir de hoje, entrega o teu futuro, as tuas preocupações nas mãos do Senhor e deixa com Ele, que Ele sabe, Ele cuida de você como nenhum outro é capaz de fazer. A segunda coisa que uma mulher cristã não deve fazer é recusar-se a liberar o perdão. Ainda no capítulo 6 de Mateus, onde Jesus está ensinando os discípulos sobre a oração do Pai Nosso, o verso 12 diz o seguinte: Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Minha amada, a falta de liberar perdão na sua vida é como se você mantivesse cada pessoa que te ofendeu, te traiu, te machucou dentro de um cárcere. Só que tem um problema com isso. Você também está dentro desse cárcere e você mantém a chave desse cárcere, ou seja, você tranca você mesmo com essas pessoas e você continua sofrendo com isso. Todos os dias, você continua trazendo a sua memória. Quando você pensa nessas pessoas ou quando você vê essas pessoas, o seu estômago dá um nó, o seu coração fica apertado, porque você não tem liberado o perdão. Nós, como mulheres cristãs, precisamos entender que o perdão não é um sentimento. O perdão é uma decisão e só quem nos dá força e poder para executar essa decisão é Jesus Cristo. E Ele fez isso quando morreu por nós, por nossos pecados na cruz do Calvário. Eu não estou dizendo a você que perdão é esquecimento. Eu sempre ilustro a questão do perdão como cicatriz. Eu tenho uma cicatriz aqui, entre esses meus 2 dedos aqui, com uma faca. Eu estava tentando abrir uma embalagem, a faca escapou e entrou aqui entre esses 2 dedos
E foi um corte muito feio na hora, doeu bastante, sangrou muito e eu tive que cuidar muito dessa ferida, né, desse corte para não infeccionar, para não dar um problema maior. E com o tempo cicatrizou. Mas aqui existe uma cicatriz. E todas as vezes que eu passo a mão ou que eu olho para minha mão, eu vejo essa cicatriz. Eu lembro do que aconteceu, como se fosse agora. Eu lembro que eu estava tirando, né, tentando cortar uma embalagem, a faca escapou, todo o processo que eu passei, mas não dói mais. Eu toco aqui, eu não sinto dor. O perdão, ele tem esse poder. Você não vai esquecer a ofensa, aquilo que fizeram contra você, que te machucou, que te feriu, mas você não sente mais dor. Você vê aquela pessoa, você não sente mais nada. Nós precisamos entender que perdoar não é querer conviver com a pessoa, não é querer trazer para o círculo íntimo. Isso falando de pessoas, né, relacionamentos com amizade, alguns familiares, né, parentes na verdade. Mas, por exemplo, em relação ao cônjuge. Então, você perdoa, você não esquece, mas você permite que o bálsamo do Espírito trate aquela ferida e você vai decidir viver com aquela pessoa, conviver com ela, passar pelo processo de cura. Mas isso é assunto para outro vídeo. Se você quiser que façamos um vídeo sobre como liberar o perdão após a traição, nós podemos comentar aqui, fazer um vídeo específico sobre esse assunto. Mas o que eu quero dizer a você agora, hoje, é que a segunda coisa que você não deve manter com você é a retenção de perdão. Tem alguém na sua vida que você precisa liberar perdão hoje? Terminou esse vídeo, se tranca no quarto, vai para o banheiro se for o lugar que você consegue ter mais tranquilidade e ora a Deus e fala: Senhor, tá aqui. Essa pessoa, essa situação, eu não quero mais carregar esse peso comigo. A partir de hoje, eu libero essa pessoa, eu libero perdão para ela. E eu quero que a tua paz inunde o meu coração e me ajude a superar tudo isso em nome de Jesus. E eu creio que você vai ser uma outra pessoa quando você terminar essa oração. A terceira coisa que a mulher cristã deve evitar é cultivar a preguiça. Minha amada, olha o que a palavra de Deus diz em Eclesiastes capítulo 10, verso 18. Por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa das mãos indolentes, a casa tem goteira. Minha amada, Deus colocou você com uma missão. Deus colocou você para ser a cuidadora do seu lar. E não importa se você é casada ou solteira. Se você é solteira, você cuida do seu ambiente, do espaço que você vive. Se você mora, por exemplo, com uma amiga, se você divide o apartamento com uma amiga porque você está estudando fora, você tem a responsabilidade de cuidar do seu lar. Se você mora com seus pais, o seu quarto é o seu espaço. Você precisa manter a ordem ali. E se você é casada, você tem todo o seu lar para você governar. Isso não significa que você vai fazer tudo sozinha, que você vai colocar tudo nas suas costas e levar. Não, mas você não pode ter preguiça de agir. Não é procrastinar. A procrastinação é quando você fica adiando as coisas. A preguiça é você saber que tem que fazer alguma coisa, que é hora de fazer alguma coisa, e você fica enrolando, você fica fazendo corpo mole, você não quer fazer. Então, por causa da preguiça, as pessoas colhem consequências. Por causa da preguiça, você pode estar deixando de começar um projeto novo na sua vida. Por causa da preguiça, você pode não estar estudando. Por causa da preguiça, sua casa pode não estar em ordem. Elimine a preguiça da sua vida, porque Deus não abençoa aquele que é preguiçoso. Deus abençoa aqueles que colocam a mão no arado e que seguem suas vidas trabalhando, porque sabem que Deus abençoa o esforço das suas mãos. E a última coisa que a mulher cristã não deve fazer é usar a sensualidade. E como nós temos visto isso hoje em tempos de mídias sociais. Olha o que a Bíblia diz na carta que Paulo escreveu a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus.
Vamos entender o que Paulo estava dizendo aqui. Muita gente usa esse verso de forma errada, dizendo que a mulher cristã, ela não pode fazer trança, ela não pode usar joias, né? Pérolas, roupas caras. O que Paulo está querendo dizer aqui precisa ser contextualizado com a época em que ele estava escrevendo. Naquele tempo, o povo de Deus morava em um lugar onde a cultura romana era predominante. E as mulheres que usavam muito de joias, muitas joias, muito ouro na verdade, não era bijuteria que a gente usa não, era ouro mesmo, braceletes, brincos, coroas. Se você assistir filmes da época, você vai ver. E as mulheres que se vestiam dessa maneira, que usavam esse tipo de adorno, não eram mulheres de boa índole, não eram mulheres que deveriam ser imitadas pela igreja. Hoje nós vivemos uma cultura totalmente diferente. Deus não vai se entristecer, e aqui eu volto a fazer o parêntese em relação a usos e costumes de denominações. Se a sua denominação não apoia o uso de maquiagem, brinco ou algum determinado tipo de roupa, você tem que ser fiel à sua denominação. Não vamos pegar o vídeo e tirá-lo do contexto. O que eu quero que você entenda aqui é que nós precisamos nos vestir atualmente com modéstia, e essa modéstia não pode tender para o lado da sensualidade. Usar uma bijuteria, usar uma maquiagem, usar um determinado tipo de roupa não significa que você está sendo sensual. Muitas vezes nós sabemos que a sensualidade ela está no olho de quem vê. Às vezes você está super bem vestida, modesta, sem sensualidade, e vai ter alguém que vai olhar para você com olho mau. Mas aí a responsabilidade é de quem está olhando para você daquele jeito. Mas nós sabemos que muitas mulheres cristãs não vigiam nesse aspecto. Então, nós como mulheres cristãs temos que ter cuidado. Cuidado com o ângulo que você tira uma foto e coloca na sua rede social. Cuidado com as roupas que você coloca as fotos na sua rede social, com as roupas que você vai para a sua igreja. E aqui eu não estou falando de se é saia ou se é calça, eu estou falando que você vigie com a roupa que você está usando, para que você não seja, uma pessoa que usa o corpo com sensualidade, porque isso Deus não aprova. Eu espero que você entenda essa parte da sensualidade, porque muitas vezes as pessoas pegam essa parte da Bíblia, esse trecho que eu li e outros até, para querer pregar um uso e costume. Não é isso que eu estou fazendo aqui. Eu quero que você seja como Paulo diz a Timóteo, ou seja, que elas usem de modéstia, ou seja, se vista com modéstia, não se preocupe, porque se você observar, a mulher de Provérbios 31, eu acho que aqui agora eu posso até trazer uma luz para você em relação a isso, o Espírito Santo me trouxe isso aqui agora ao meu coração, não estava nem escrito aqui nos versículos que eu ia trazer para você, mas eu quero ler porque o Espírito Santo me trouxe, e ele tem um porquê fazer isso. Talvez seja o versículo que você está precisando ouvir e entender. Você vai abrir sua Bíblia em Provérbios 31. Eu demoro a achar nessa Bíblia aqui, porque é a Bíblia que eu uso para Bible Journal, então ela tem as ilustrações, aí fica difícil achar. Provérbios 31, você vai ver aqui que a mulher de Provérbios 31, verso 22, Provérbios 31, 22 diz o seguinte: faz cobertas para a sua cama e veste-se de linho fino e púrpura. Naquela época, vestir-se de linho fino e púrpura seriam roupas caras. E nós estamos falando aqui de uma mulher que é referencial para nós como mulheres de Deus hoje. Então, quando Paulo fala para evitar as roupas caras lá em Timóteo, ele está falando, olha, não imite os costumes das mulheres pagãs que estão no meio de vocês. É mais ou menos como se hoje dentro da igreja as jovens, as mulheres quisessem trazer, por exemplo, modas de novela, modas de passarela para a sua vida. Aquilo ali não vai ser de acordo com a sua fé. Então eu espero que você entenda isso, eu espero que esse verso que o Espírito Santo trouxe ao meu coração sirva para testificar na sua vida que não é que Deus abomina que você se vista bem, que você use este ou aquele tipo de roupa. Deus não deseja que você use a sensualidade.
Então eu espero que essas 4 coisas você não tenha na sua vida, e se porventura uma delas está presente, a partir de hoje você elimine, porque são 4 coisas que nós, como mulheres cristãs, não devemos fazer. Se ficou alguma dúvida, deixa para mim nos comentários, ou se você quiser colocar mais alguma coisa, acrescentar mais nos nossos comentários, eu simplesmente acho maravilhoso quando vocês dão feedback, quando vocês dizem que o vídeo ajudou vocês, eu fico muito feliz. Então deixa o teu comentário, faz a avaliação do vídeo e divulga esse vídeo para outras mulheres cristãs. Nós precisamos ser mulheres que levam luz à vida de outras mulheres. Então esse vídeo com certeza pode abençoar a vida daquela sua amiga que está precisando liberar perdão, que está precisando se vestir melhor, que está precisando abrir o coração e confiar no Senhor em relação ao seu futuro. Então faz isso, divulga o vídeo nas suas redes sociais, envia para uma amiga e assim vamos semear a palavra de Deus nos corações. Que a paz do Senhor esteja no seu coração. Fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!